Obrigado pela participação. E a ideia aqui hoje é trazer mais uma live da Laboral. E hoje vamos falar um pouquinho do GRO, do gerenciamento de riscos ocupacionais, da implantação da nova norma NR1. E essa apresentação foi praticamente baseada em alguns e-mails que a gente recebeu. Então, é um resumo, né? Obviamente não esgota o assunto referente à gestão. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Todos estão visualizando? Perfeito, Jorge. Tá ok, Yuri. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Esse material vai ser disponibilizado pelos canais da Laboral. Depois vocês entrem em contato com o Yuri, que ele disponibiliza a apresentação para vocês. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Jorge Charrud, diretor técnico da Laboral, e mais uma vez é um grande prazer terem todos aqui com a gente nesse momento. Tá? Então a gente vai abordar o gerenciamento de riscos ocupacionais, né, que se materializa através de um programa de gerenciamento de riscos, na elaboração de um inventário de riscos geral e de um plano de ação. A nova norma, a nova NR1, ela se torna a norma nuclear que vai reger as demais normas regulamentadoras. Então, em algum momento, todas as normas vão ser jogadas para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Perfeito? Aqui essa famosa tela da Fundacentro, né, onde você tem o famoso guarda-chuva, o programa de gerenciamento de riscos, e abaixo dele as normas específicas, de acordo com a realidade de cada empresa. Então, eu volto a reiterar, a NR1 se torna a norma nuclear que vai reger as demais normas regulamentadoras. E dentro da nova NR1, está sendo abordado o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, quando se fala de sigla GRO/PGR, enfim, o que deve ser entendido é que a empresa vai ter que gerenciar os riscos ocupacionais através de um programa de gerenciamento de riscos que vai se materializar, né, na construção de um inventário de riscos e um plano de ação. Perfeito? Aqui um resuminho do que é um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, qual é o objetivo da nova NR1? Ela estabelece as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em SST. O que deve ser bem entendido é que o programa de gerenciamento de riscos não é uma substituição do PPRA. O PPRA ele sai de cena, né? A nova NR9 ela vai ter um formato de consulta. Qual seria a diferença entre a nova NR9 e a atual NR9? São critérios de higiene ocupacional. Então, a atual NR9 ela estabelece que a empresa deve elaborar um programa de prevenção de riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, dentro dos preceitos da higiene ocupacional. A nova NR9 vai ser uma norma de consulta para conceitos de higiene ocupacional que vão ser construídos dentro do inventário de riscos. Então, se deixa aquele cenário de avaliação praticamente só dos agentes ambientais, físicos, químicos, biológicos, e aí a empresa, com o gerenciamento de riscos, vai ter que identificar todos os perigos e todos os riscos, estabelecendo uma matriz de risco, né, onde vai estabelecer a severidade e a probabilidade desses eventos, e a ideia é tornar os riscos totalmente em níveis aceitáveis
ou toleráveis para o trabalhador. Tá? Algumas observações importantes. A nova NR1 ela foi resultado de uma negociação e decisão tripartite, governo, empregador e empresários, né? Estabelece diretrizes e requisitos e não indica o como fazer. Então, você não tem modelos de documentos anexos na nova NR1. Fica a cargo da empresa estabelecer qual vai ser o conceito de gestão que vai ser adotado, qual vai ser a matriz de risco que vai ser adotado. Eu vou comentar um pouquinho isso daqui a pouco, né? A norma ela pode apresentar algumas lacunas, imperfeições técnicas, enfim. O que eu quero dizer, talvez, é que não se deve estabelecer aqueles critérios muito comuns de aonde está na norma, aonde está na norma, aonde está na norma. A norma simplesmente dá essa liberdade de você construir a tua gestão de SST. De qualquer maneira, ela representa uma mudança de paradigma na gestão de SST no Brasil, nas organizações produtivas. Existem muitos riscos represados hoje, né? A maioria das avaliações são em torno dos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, você tem, por exemplo, muitos riscos econômicos represados, muitos processos de segurança do trabalho com relação a procedimentos de SST para espaços confinados, trabalho em altura, as recomendações da NR12, programas de controle de energia perigosa, enfim, trabalho a quente. Então, todos esses riscos e perigos vão ter que ser contemplados no inventário. Tá? A nova NR1, ela estabelece que a organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais e suas atividades. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Então, por enquanto, existe alguma confusão ainda com relação a GRO, PGR, PGRO, né? Então, só para a gente redefinir. O GRO seria o título do item, do subitem da nova NR1. Então, a empresa vai gerenciar os riscos ocupacionais através de um programa de gerenciamento de riscos que vai se materializar na construção de um inventário de riscos e um plano de ação, onde a empresa vai verificar ou vai analisar todos os riscos e perigos existentes nos setores ou atividades dos trabalhadores. Então, você às vezes até pode escutar algum termo PGRO, então seria Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tá? Então, esse termo também ele tá sendo usado por algumas empresas que já possuem sistemas de gestão. Tá? A NR1 ela tem características quando a Fundacentro, né, os relatores, Gilmar Trivelato e sua equipe, redefiniram os critérios da nova NR1, foi usado muito da ISO 31000 de 2018, que trata de gestão de riscos, né? Então, os profissionais que não adquiriram isso, seria muito interessante. Entra na BNT lá, faz o seu contato, e você tem, se eu não me engano, desde 2009 a BNT trabalha com a série ISO 31000. E a última atualização de gestão de riscos, ela foi atualizada em 2018. Então, ela simplesmente estabelece princípios de estrutura e processo. Tá? Muito se comenta, né? Para quem não sabe, no comecinho do ano passado, eu cheguei a fazer algumas viagens com o pessoal da Fundacentro, enfim, fui convidado pela revista Proteção para divulgar as normas regulamentadoras. Então, eram 2 dias, né? E no primeiro dia era um workshop, onde havia um debate intenso da norma. Participaram o Dr. Mário Monciano, doutor fiscal, aposentado, o Gilmar Trivelato, da Fundacentro, que foi um dos relatores da norma.
E aí se perguntou muito com relação a modelos, por que não poderia colocar na NR1 alguns anexos de modelos, enfim, isso foi desconstruído. O gerenciamento de riscos ocupacionais está diretamente ligado ao que o profissional conhece de gestão de riscos. Então, cabe ao profissional, ao profissional de SST, engenheiros, médicos, técnicos, higienistas, enfim, fazerem uma autoanálise para saber em que momento eles entendem, né, têm proficiência e em que momentos não. Então, é muito comum que se crie uma gestão de riscos com uma equipe multidisciplinar. Ou seja, não é só um profissional que vai gerenciar, ou vai identificar, ou vai reconhecer todos os riscos. Lembrando, quando a gente fala de riscos ocupacionais, a gente está lidando com riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e de acidentes. E aí você tem também, como subsistema da ergonomia, por exemplo, riscos psicossociais, como subsistemas de riscos de acidentes, você tem os processos todos de segurança do trabalho, capacitações, enfim. Você vai construindo essa gestão de maneira constante, né? A ISO 31, ela trabalha muito com o ciclo PDCA, que praticamente foi a estrutura em que se defendeu esse critério dentro da NR1, quer dizer, um planejamento constante de gestão. Então, você tem o planejar, o implementar, o verificar e o atuar corretivamente. E isso de maneira constante, né? Ou toda vez que for necessário. Então, o que você deve estabelecer num sistema de gestão? Manter o que está dando certo e corrigir os processos que você acha que não estão adequados. Lembrando que isso vale de acordo com a particularidade de cada empresa e com os riscos e perigos levantados de cada empresa. Tá? A gestão de SST, então, como eu disse, a nova NR1 ela vira a norma nuclear, que vai reger as demais normas. Então, ela é que vai trazer todos os requisitos e que vai provocar os profissionais em todos os aspectos com relação à gestão de saúde e segurança do trabalho, revisitando literaturas, revisitando conceitos de higiene ocupacional, revisitando conceitos de ergonomia e por aí vai. Tá? Ainda com as características da NR1, atividades de gerenciamento de riscos, então nós podemos definir o seguinte: o GRO é um processo de gerenciamento de riscos, né? É o que define a norma. O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, é a forma como ele se concretiza, mas não é a única, lembrando disso. Então, não vamos jogar todas as ações dentro do PGR. O que ele vai fazer é dar norte a cada processo de subgestão. Tá? Então, o PGR pode ser entendido por sistema de gestão desde que esses cumpram as exigências previstas da SNR, em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho, revisitando todos os conceitos. A abrangência do programa de gerenciamento de riscos, todas as atividades e ambientes de trabalho da organização e todos os tipos de perigos e riscos devem ser avaliados, reconhecidos, avaliados e monitorados. Com relação aos desdobramentos do PGR, nesse item 1.5, 1.3, 1.1, 1.1, a critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Então, a gente tem alguns exemplos aqui que eu citei, né? Dependendo do porte e da complexidade da organização, você tem áreas de produção, e utilidades, escritórios, laboratório, almoxarifado, enfim, equipe de manutenção, transporte externo. É importante estabelecer que depende de cada complexidade, quer dizer, de cada o GRO ele é construído
de acordo com as necessidades da empresa, a realidade da empresa. Tá? Os conceitos básicos que vão ser levados em consideração nas análises, né, que foi resgatado, esses princípios são abordados na ISO 31000, lembrando que nós temos na literatura brasileira uma literatura muito pobre de SST. Isso foi até comentado nas reuniões que nós tivemos no começo do ano passado. Então é importante que talvez se estabeleça, ou que o profissional também resgate alguns conceitos. Por exemplo, nós temos conceitos muito bacanas da OIT, da Comunidade Europeia, enfim. Então, nesse caso, por exemplo, perigo, né, que é a fonte de risco, o fator de risco, RASA, que seria a fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. E elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Né? Então, esse seria o conceito de perigo. O risco seria a combinação de probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então, o risco é uma combinação de probabilidade e severidade. No processo de gerenciamento de riscos, seguindo os conceitos da ISO 31000, nós temos a identificação de perigo. Então, nesse primeiro passo, foi identificado, você vai avaliar os perigos que foram identificados, analisando e determinando um nível para esses perigos e classificando esses riscos, né? E aí você tem um controle dos perigos, que aí seriam alguns exemplos. É lógico, isso não esgota o assunto, apenas para dar um norte, né? Com relação ao controle, seleção de medidas de prevenção, implementação, acompanhamento e avaliação de desempenho, juntamente com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, análise de acidentes e doenças, preparação para emergências. Lembrando que isso não esgota o assunto, tá? Isso aqui é apenas um norte, para a gente poder entender um pouquinho quais são os conceitos que a nova NR1 traz para esse profissional e para as empresas. Aqui um exemplo de estimativa do nível de risco usando a matriz de risco, né? Então você identificou, e aí você vai definir a probabilidade, que é o dano, e a severidade. Então, para cada risco e para cada perigo, você vai definir usando uma matriz de risco. Nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo uma matriz de risco muito comum, né, com relação à probabilidade e à severidade. Aqui as estratégias de avaliação de riscos. Isso vai depender dos agentes reconhecidos. Nesse caso aqui, por exemplo, com relação a avaliações qualitativas, a gente está questionando um pouquinho as questões da higiene ocupacional, né, com relação aos agentes físicos e químicos. Então, o profissional vai estabelecer as estratégias de avaliação. No primeiro momento, avaliação qualitativa, reconhecimento, podendo se fazer uma avaliação semi-quantitativa, passando para avaliações quantitativas, ou seja, algumas poucas medições, e aí, caso necessário, avaliações quantitativas aprofundadas. Então, vai depender muito do cenário que vai se encontrar. Geralmente, hoje, as empresas adotam por critérios fazer apenas uma ou duas avaliações quantitativas. Com a construção do inventário, talvez isso não seja o suficiente. Os critérios da higiene ocupacional, para você chegar numa média de interpretação de quantificações, às vezes são necessários um pouco mais, dependendo do setor, né? E quando eu falo um pouco mais, seria em torno de 5 a 6 avaliações quantitativas aprofundadas, dependendo do agente.
mas isso vai ficar a critério do profissional que vai construir esse inventário, avaliando caso a caso. Tá? Aqui eu fiz um resuminho, né, do processo de gerenciamento de riscos com uma atividade nova ou uma mudança. Então é um simples cronograma aqui, né? Uma telinha para a gente poder se localizar. Então você tem uma atividade nova ou mudança. Então você vai identificação dos perigos, vai identificar os perigos, vai avaliar os riscos, vai definir os controles, sempre com aquela matriz de risco, né? Aí você vai estabelecer uma atividade. A ideia é que depois que se define o risco, você estabelece uma atividade controlada e vai verificar, avaliando essa eficácia de maneira constante. Né? Então aqui a gente tem uma atividade nova ou uma mudança em algum setor. As atividades existentes, a gente vai trazer ou vai revisitar as avaliações que já foram feitas, lembrando que a gente pode resgatar o que já foi feito hoje, ou seja, os PPRAs, os laudos que foram feitos, tudo isso pode ser resgatado e servir como uma informação para você fazer uma primeira revisão da avaliação. Né? Então você vai identificar a revisão da avaliação, identifica o perigo, avalia o risco, define medidas de controle, implementa e acompanha, que seria o plano de ação, e avalia a eficácia, que seria o inventário de riscos. Então, dentro do inventário de riscos, você vai ter a revisão da avaliação, a identificação de perigo, a avaliação de riscos e a avaliação da eficácia. E no plano de ação constante, o acompanhamento da implementação de todo esse processo e as medidas de prevenção. E o inventário de riscos, lógico, vai subsidiar as informações relativas ao PCMSO, né, de maneira constante. Lembrando que a nova NR7 também traz um outro cenário com outros itens mais detalhados com relação ao programa de controle médico de saúde ocupacional. Dando sequência, nós temos aqui uma avaliação, por exemplo, de algumas atividades existentes já, né? Então, definindo que é um processo contínuo e interativo. Então, aqui, por exemplo, mudanças dos requisitos legais. Então, você vai revisar as avaliações, identificar os perigos, né? Avaliar os riscos nesse mesmo critério, definir as medidas de prevenção, implementação e acompanhamento e avaliação da eficácia. Lembrando que a avaliação da eficácia eu joguei também para a identificação de perigos, para a avaliação de riscos e para as medidas de prevenção. E no caso da implementação e acompanhamento também, joguei para identificação de perigos e avaliação de riscos. E no caso da identificação de perigos, as medidas de prevenção. E tudo isso visando um histórico de acidentes ou doenças ocupacionais, tá? Que é o que vai nortear a eficácia do teu processo de gestão. A NBR ISO, apenas lembrando a vocês que a NBR ISO 31000, nesse caso aqui é da ABNT 2019, lembrando que a NBR ela tem uma atualização em 2018, e aí você tem um quadro, né, onde ela estabelece o contexto. Então, praticamente é o que a gente está discutindo aqui: a identificação de riscos, a análise de riscos e a avaliação de riscos, tratamento dos riscos, né, monitoração constante e a comunicação e consulta para as partes interessadas. Lembrando que o inventário ele é um resultado das avaliações. Então, quando se fala em inventário, você vai definir, jogar no inventário, por exemplo, ou construir um inventário com o resultado das análises ergonômicas, com o resultado dos levantamentos de higiene ocupacional,
com o resultado também, levando em conta a percepção de risco do trabalhador. A NR1 traz muito isso, né? Que é importante que o trabalhador participe de todos os momentos desse critério de gestão, perfeito? Bloqueou aqui, Yuri? Yuri? Oi, Jorge. Oi, tá me ouvindo? Vocês estão vendo aqui o vídeo? O vídeo não. Tô vendo sua tela só. Aí que eu acho que por algum motivo saiu aqui. Deixa eu cadastrar, verificar de novo. Agora tá vendo? Tô vendo sua tela. No Tá. geral. Perfeito? Sim, inteiro. Tá ok. Eu acho que teve aqui alguma queda aqui, né? Deve ter dado uma falhadinha. Tá. Bom, voltando aqui. Outro item importante é com relação a contratante e contratadas, né? Ou seja, os documentos devem ser corroborados, né? Então, a organização contratante vai informar para a organização contratada a realidade do seu espaço, e vice-versa, né? Então, vai haver como eu disse aqui, uma permuta de informações sobre riscos. Então, os inventários das duas empresas vão ser corroborados, acrescentando os itens que forem necessários ou as capacitações, EPIs, que forem necessários para a atividade daquele trabalhador. Tá? Algumas considerações importantes que a gente tem debatido muito nas lives, e eu fiz um resuminho aqui de algumas delas. Então, o PGR é responsabilidade da organização. Então, como a Fundacentro estabeleceu. Você não tem uma assinatura, né? Então, aquela eterna briga com relação à PPRA, quem assina, se é o engenheiro, se é o técnico, se é o... Enfim, o responsável pelo programa de gerenciamento de riscos é a organização, que vai definir a equipe multidisciplinar que vai estabelecer e construir esse inventário. É lógico, cada profissional que auxilia na construção vai se responsabilizar pelas informações. Né? Então, o profissional que vai fazer os levantamentos relativos à higiene ocupacional, o profissional que vai elaborar as ergonomias, os levantamentos ergonômicos, o profissional que vai interagir com o trabalhador, todos eles vão ser citados, né? E responsáveis pelas informações na construção do inventário. Ele, como eu disse aqui, ele é concebido e implementado por equipe multidisciplinar, com assessoria de especialistas em saúde e segurança do trabalho. É importante que papéis e responsabilidades devem ser claramente definidos, inclusive o papel dos prestadores de serviços externos, no caso as consultorias, né? É um processo de melhoria contínua, sem prazo de validade, e a sua efetividade é dependente da maturidade da cultura de SST da organização. Então, no caso aqui, a gente pode abordar todos os tipos de organização, entre as grandes, as médias e as pequenas. Né? Quando se trata de construção de inventário, cada uma vai construir de acordo com a sua necessidade e com a sua realidade. Tá? As bases legais do inventário de riscos ocupacionais. Então, eu coloquei aqui alguns resuminhos que eu achei pertinentes, né? Primeiro, o inventário de risco ocupacional deve ser mantido atualizado. Então, não existe critérios de vencimento, né? Então, deve se desconstruir isso, né? O que a norma estipula é que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo a ser revisto a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. E aí você tem as situações específicas lá, né? Eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muito extenso, mas mudanças de layout, alterações de riscos, avaliações quantitativas mais profundas, enfim, de acordo com a necessidade. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, ou pelo período estabelecido em normatização específica, né?
de acordo com Caiu de novo? Deu uma queda, mas agora voltou, Deixa. parece. Voltou? Vocês estão visualizando aqui o... Sim, os slides vendo você Tá perfeitamente. ok. Tá, perfeito. Como eu estava dizendo, às vezes você pode ter uma norma setorial, onde ela estabelece a normatização específica, né? Então você pode ter uma norma de plataformas, pode ter uma norma portuária, enfim. Aí você, a NR1, ela traz à tona essa norma setorial e os critérios estabelecidos nessa norma setorial. Então você vai usar as informações dessas normas setoriais na construção de um inventário de riscos. Tá? Aqui também, um item que eu achei importante, ela deve constituir um processo contínuo. Quando eu falo a ser revisto a cada 2 anos, eu acabei colocando aqui, eu tinha me esquecido, mas eu acabei colocando aqui algumas das situações para a gente poder ter uma ideia, né? Então, para avaliação de riscos residuais, após a implantação das medidas de prevenção, inovações e modificações das tecnologias, ambientes, processos. Praticamente é o que todos os profissionais já entendem um pouco as questões de reavaliar e revisitar os processos quando for necessários, né? Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. É muito importante essa interação da equipe de engenharia com o médico do trabalho, tá? com a parte médica, sempre se reunindo e se levantando esses critérios para saber até que ponto as coisas estão dando certo ou não, né? E quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis, ou seja, houve alteração em alguma norma, alguma legislação, isso deve ser acompanhado, ser refeito e acompanhado de acordo com a mudança do requisito. No caso de organizações que possuem certificações e sistema de gestão, o prazo poderá ser de até 3 anos. Quando a gente fala de prazo, então, só lembrando, para empresas que não possuem sistema de gestão, a cada 2 anos, uma análise global, então não é vencimento, é uma análise global para se ver de maneira macro o que está dando certo e o que tem que ser mantido e o que tem que ser corrigido, né? E para empresas que já têm sistema de gestão, a cada 3 anos. Lembrando que as empresas de gestão, as empresas que possuem gestão, elas têm que ter os requisitos mínimos aplicáveis dentro da NR1. Tá? Alguns esclarecimentos sobre inventário de riscos ocupacionais, né? Aqui eu quis ressaltar, porque é uma coisa que chega muito. O inventário de riscos não é um laudo técnico, né? É uma ferramenta de gerenciamento de riscos que integra e sintetiza as informações sobre avaliação e controle de riscos. Então, ela indica a necessidade e a prioridade de adoção de medidas preventivas e comunica os riscos para diferentes partes interessadas. Então, lembrando que o inventário, que você vai construir no inventário, é o resultado do estudo ergonômico, das avaliações de higiene ocupacional, das avaliações de agentes químicos, das avaliações de ruído, enfim, das dosimetrias, né? E a sua elaboração necessita apoio ou assessoria de especialistas em saúde e segurança do trabalho. Então, isso é bem claro, tá? Com relação ao inventário de riscos, então, a gente tem aqui, nesse círculo grandão aí azul, seria o inventário, né, onde ele vai interagir com o programa de controle médicos e o plano de ação. O inventário, por enquanto, não vai subsidiar os laudos de insalubridade, periculosidade e LTCAT. Então, continua os critérios estabelecidos dentro do NR15, insalubridade, NR16, periculosidade, e o LTCAT, critérios previdenciários. Então, só reiterando, você vai construir o inventário, é lógico que você vai esbarrar com essas situações,
mas isso vai ter que ser formalizado em laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e o LTCAT, que também vão fazer parte desse subsistema de gestão e tem que se manter atualizados com frequência. Tá? Lembrando que a todos, né, que na live anterior, a questão do LTCAT é uma questão que requer uma importância maior agora, pelo fato de que as informações do LTCAT que vão serem informadas primeiramente no e-social. Tá? Com relação ao inventário de riscos, é importante, né, que ele deve permitir resgatar informações individualizadas para cada trabalhador, ou seja, cada histórico laboral do trabalhador, com relação tanto à parte médica quanto aos riscos expostos desse trabalhador. E aqui, praticamente só um pequeno esboço, né, de como construir e elaborar um inventário de riscos para um estabelecimento. Lembrando que isso aqui não esgota o assunto, tá? Isso aqui é apenas um resumo para a gente poder conversar um pouquinho daqui a pouquinho, né? E servir só apenas como um norte. Então, uma sugestão de etapas para a construção do inventário, a primeira coisa é a preparação. Então, você vai definir critérios, quem são os responsáveis, quais são os setores, quais são as equipes de trabalho, caracterização do estabelecimento e definição de unidades de trabalho, verificação da conformidade legal e levantamento preliminar de riscos, processo de avaliação de riscos por unidade, redação do documento e revisão, quer dizer, esse documento vai ser revisado quantas vezes for necessário, enfim, ele deve ser liberado para comunicar todas as partes interessadas da empresa, trabalhadores, RH, jurídico, enfim. Tá? Com relação à preparação, como eu disse a vocês, a definição de responsáveis. Então, quem vai ser a equipe que vai construir esse inventário? Revisão da literatura é muito importante. Lembrando que a gente vai ter uma revisão da NR9, onde você vai ter anexos, né? Eles estão tentando fazer alguns anexos, mas lembrando que a norma ela também tem lacunas e imperfeições, e dependendo do que a gente achar, eu costumo também comentar um pouco, onde a gente pode ter questões sobre riscos emergentes, por exemplo, né? Que você não tem detalhes nas normas. Então, você vai ter que procurar em critérios estabelecidos fora do país, né? CGH, critérios da Comunidade Europeia, enfim. Né? Análise da documentação disponível, verificar o que já se levantou, por exemplo, nas questões do PPRA, nas questões de insalubridade, periculosidade, nas questões médicas, né? A definição de critérios de risco e procedimentos de identificação de perigos e avaliações de riscos, e o planejamento do processo de avaliação, quer dizer, você começa a dar um norte nessa construção do teu sistema de gestão. Né? Documentação a ser reunida e analisada. Documentos relativos à PPRA e BC anteriores, isso aí não vai se perder, óbvio que não, né? Já tem um histórico de levantamentos. Lembrando que no caso do PPRA, o que é abordado são apenas os agentes ambientais, né? Físicos, químicos e biológicos, relatórios de avaliações de exposição, de LTCAT, como é que se construiu o PPP da empresa, mapa de riscos e atas da CIPA, relatórios de investigação de acidentes e doenças ocupacionais, inventário de produtos químicos, fichas de dados de segurança, FISP, relatório de análise ergonômica, alguns dados sobre recursos humanos com relação, por exemplo, a ações e perícias judiciais. Então, essa documentação, no primeiro momento, ela deve ser interpretada e o que estiver dando certo, a gente já mantém dentro do inventário e o que não, já vamos construir uma sequência de processos para ver o que está faltando. Né? Os critérios de risco e procedimentos, então você vai
lembrando que a empresa vai identificar todos os perigos e todos os riscos, e aí você vai estimar a probabilidade, estimar a severidade e definir o nível de risco. E as classes de risco, juntamente com as priorizações das ações, né? E as ferramentas para identificar perigos e avaliar riscos. A matriz de risco, quem estabelece é a empresa. A gente tem algumas matrizes de risco muito comuns, a gente pode, a princípio, a ideia foi usar os critérios da ISO 31000. Lembrando, de 2018. Tá? Aqui algumas questões com relação à definição de unidades de trabalho, né? Então, eu coloquei algumas observações aqui, alguns exemplos, né? Uma unidade de trabalho, ela pode ser uma unidade administrativa, um processo produtivo, uma área ou setor de trabalho, uma equipe de trabalho, né? Até coloquei aqui uma regrinha de ouro. Um trabalho só pode pertencer a uma unidade de trabalho e uma unidade de trabalho pode ser constituída por um único trabalhador também, né? Lembrando que o conceito de grupo homogêneo é um conceito estabelecido para a higiene ocupacional, tá? Então, ele não é comumente usado para avaliação de riscos de acidentes mecânicos, econômicos, né? No caso das MEI, por exemplo, meios de trabalhadores de contratadas podem constituir unidades também, tá? Definição de unidades de trabalho. A gente tem aqui algumas questões relacionadas a como se definir uma unidade de trabalho. Então, você pode definir por função, por grupo de exposição, risco similar, atividades especiais não rotineiras, mas tudo com reservas. Lembra do que eu falei para vocês? O grupo de exposição similar é uma abordagem de higiene ocupacional, tá? Então, você pode, o inventário pode ser construído ou desmembrado de acordo com a sua necessidade. Se você achar que é importante construir um inventário só com requisitos de higiene ocupacional, então vou fazer um inventário só com as questões físico, químico, biológico, vou construir outro inventário só com as questões de ergonomia e vou construir outro inventário só com as questões dos riscos de acidentes e riscos mecânicos. Pode ficar a cargo de vocês, não tem problema nenhum, tá? Então, essa construção do inventário, ela pode ser diretamente ligada de acordo com a particularidade da empresa, tá? Então, que fique bem claro isso, não tem nenhum critério engessado com relação a isso, tá? As definições de unidades de trabalho, recomendável identificar os requisitos legais aplicáveis, registrar as evidências da conformidade legal, né? Percorrer as unidades de trabalho, identificar as situações nas quais as medidas preventivas poderão ser adotadas. Eu quis colocar essas observações, como esse material vai ser disponibilizado para vocês, algumas informações vão servir como um guia, né? E aí uma sugestão para o plano de ação emergencial também, tá? A estratégia sugerida, elaborar uma primeira versão a partir de observações realizadas, incluir no plano de ação as avaliações mais aprofundadas, com relação às avaliações quantitativas, né, dentro dos anexos da NR9 e até com os critérios da NR17. Você tem também a atualização do inventário, incluindo os dados obtidos nas avaliações em profundidade, quer sejam qualitativas ou quantitativas. Então, depende do que você encontrar dentro da empresa, tá? A sistematização dos dados disponíveis para a unidade, o histórico resumido. Então, você tem aqui avaliação da exposição a agentes ambientais, análises ergonômicas, relatórios analíticos do PCMSO, estatísticas e investigações de doenças e acidentes, e a percepção de risco dos trabalhadores. É muito importante, a NR1 frisa muito isso, que ela resgata essa participação do trabalhador e a percepção de riscos nesse processo de gestão. E aprimorar também a percepção de risco dos trabalhadores, além do que eles já têm. Tá? Comunicação para partes interessadas. Então, você tem os responsáveis pelas unidades de trabalho, CIPA e os funcionários designados, os trabalhadores das unidades e outras partes interessadas. Tá?
com relação à disponibilização dessa documentação desse inventário. Aqui só um resuminho do que seria uma classificação dos riscos e ações necessárias, né? Então você tem aqui risco muito alto ou crítico, lembrando que você vai avaliar isso de acordo com a sua matriz de risco, né? Então você tem um risco muito alto ou crítico, risco alto ou substancial, risco médio ou moderado, risco baixo, risco muito baixo ou trivial. Tá? Então, lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com a questão do risco aceitável. Tá? Então, fica aqui mais ou menos um norte para vocês. Avaliação de desempenho do plano de ação, de maneira bem resumidinha, né? A gente tem que avaliar os indicadores de desempenho. Então, você tem os indicadores proativos, né? Qual a porcentagem de conformidade legal que a empresa concluiu, a porcentagem de riscos controlados aceitáveis ou toleráveis, o índice de qualidade do ambiente e condições de trabalho, e aí os indicadores reativos também, que seriam os índices de frequência e gravidade, né? de acidentes, absenteísmo, enfim, etc. Isso aqui é apenas um pequeno resumo, né? Isso aqui é uma coisa, os indicadores é uma coisa gigantesca que tem que se fazer de acordo com a necessidade do que foi levantado e do que foi informado dentro do inventário, né? Eu queria agradecer aqui, né, e abrir para dúvidas. Eu vou fechar aqui a minha tela. Vou ativar o som do pessoal, tá, Jorge? Tá ok. Se Microfone. vocês quiserem também fazer algumas questões pelo chat, por favor, fiquem à vontade, tá? Pessoal, quem quiser pode compartilhar aqui conosco as dúvidas. Eu vou mandar o link para baixar a apresentação, tá? Deixar aqui nos comentários. Quem tiver alguma dúvida de como que vai ser. Pode fazer um comentário ou até alguma realidade que vocês estão encontrando, alguma informação que gerou alguma dúvida. Por favor, fiquem à vontade. Você liberou o microfone deles, Yuri? De todos, Jorge, todos Tá. ativados. Quem quiser falar pelo microfone, fique à vontade. Quem quiser pelo chat também, fiquem todos bem à vontade. Deixa eu ativar aqui. Ó, vamos ver. Microfone ativado novamente. Tem alguma dúvida? Acho que foi bem explicativo mesmo, hein, Jorge? Eu não sei quanto tempo a gente falou aqui, Yuri. Uma hora. Uma Uma hora de hora? conteúdo. Tá. Fernando, quer complementar alguma coisa? A Kelly. Acho que a Kelly está offline, a Kelly saiu, né? Achei que ele ia falar alguma coisa. Kelly, deixa eu ver. Aqui o Leonardo. O Leonardo é da Leonardo. AutoZone, viu, Jorge? Ô, Leonardo, prazer em. Obrigado pela participação. Obrigado, viu? Aqui ele fala o seguinte: sobre os prestadores de serviços fixos, devo considerar os riscos, atividades e meu inventário, certo? Em relação aos prestadores de serviços esporádicos, devo solicitar o GRO da empresa? Quando a gente fala de GRO, precisa sempre lembrar aquilo que, na verdade, o que você vai solicitar vai ser um inventário de riscos, né? Então, essa informação tem que ser corroborada, viu, Leonardo? Então, a empresa vai fornecer o inventário dela para você e você vai fornecer o seu inventário para eles, tá? Com relação a esses prestadores de serviços esporádicos, se você quiser dar algum exemplo do que você pensou, talvez eu possa, eu não sei nem se eu te respondi, mas talvez você possa esclarecer um pouco mais. Eu consegui te responder, não?
Não, respondeu sim, Jorge. É Tá, mais em relação a, por exemplo, algum tipo de manutenção, né, não programada, tá, algum tipo de manutenção corretiva, né, que a tá, gente não tá, tem perfeito. muito controle, né, do que vai ser feito ou não. Tá. Talvez a contratação, né, de um novo prestador para uma atividade que nunca aconteceu antes. Você fala de você contratar uma mão de obra terceirizada, é isso? Isso Tá. mesmo. Você vai solicitar o inventário deles, eles vão definir no inventário deles quais são os riscos associados à atividade deles, né? O que eles vão fazer. Você vai fazer uma análise crítica do inventário deles e vai verificar se contempla a realidade, tá? Então, quando você fala sempre de GRO, o que você vai solicitar para o teu prestador vai ser sempre o inventário dele, tá? Certo. Junto com as características do PCMSO, né? O ASO, enfim. Tá? Isso. Uhum. Mas aí, em relação ao inventário, eu devo fazer essa avaliação para entender, né, os riscos associados ali. Eu não Sim. preciso integrar esse inventário no Você- inventário da minha empresa, né? Não, 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 não. Você só vai corroborar as informações, tá? Ok. E aí, é lógico, né? Tudo que você for fazer dentro da empresa, deixa de maneira rastreável, tá? Uhum. Então, eu não sei, vocês usam aqui o sistema da Laboral, não é, Leonardo? Isso. Quando Isso. for assim, você passa para nós aí que eu vou guardar no SOCGED para você, fica na nuvem, tá bom? Tudo que você recebeu, que você questionar, as informações tudo tem que ser rastreável, tá? Uhum. Então a gente guarda todas as informações, tá bom? Não combinado. Tá. Obrigado. Aqui tem a Juliana. No caso de prestadores de serviço na empresa, quem fica responsável pelo inventário de risco? No caso da empresa contratada em posto fixo. É a mesma coisa, Juliana. Você vai construir o inventário junto com o prestador. Eu não sei se a resposta do Leonardo serviu para você. Você quer fazer mais alguma observação? Ou a dúvida ficou ainda? Ô Jorge, será que o caso dela não seria um exemplo? Se ela tem um ambulatório médico lá dentro, quem que deve apresentar o inventário? Como que deve ser feito? Será que não é essa? Pelo que ela falou Se que é tiver, posto fixo, né? se tiver no caso do ambulatório, se você terceiriza o ambulatório, que é o caso nosso aqui, a gente tem alguns ambulatórios, aí a questão do inventário fica por nossa responsabilidade, tá? Então, eu não sei se é esse o critério que a Juliana está. É mais ou menos isso, Juliana, que você está perguntando? Eu não sei se ela está online ainda, Yuri. Deixa eu ver, É 19. isso sim, então perfeito. Se você tiver um posto fixo, se você tiver igual a exemplo do que o Fernando citou, você pode construir o teu inventário de acordo com aquele naquele posto fixo que é de responsabilidade sua, sendo que pelo que eu entendi os trabalhadores são de responsabilidade sua, enfim, tá? Mais alguma questão? Te respondi, Juliana? Te respondi, né? Tá ok. A Kelly está agradecendo aqui. Obrigado, Kelly. Obrigado. Ô, Jorge, Lincoln. Tudo bem, Lincoln? hein? Tudo tranquilo. Peraí, Maria. Surgiu uma dúvida aqui, Jorge. Em relação aí, ó, eu vou pedir para o terceiro o Tá. inventário ou vou pedir o PGR? Não, você vai pedir um inventário. Só o inventário. Só o inventário. Porque você não vai fazer uma auditoria no programa de gestão de riscos dele, no sistema de gestão. O que você vai avaliar é só naquele momento lá, entendeu? Você deve ter muito terceiro lá, né, Lincoln? Eu tenho bastante terceiro lá Tá. e assim, eu não tenho funcionário que presta serviço fora. Então, Tá. dentro da empresa, eu tenho muita prestação de serviço de terceiro. O que você vai fazer é pedir o inventário para eles. Porque dentro do inventário você vai conseguir validar, por exemplo, se vinculado àquele risco, tem capacitação associada, tem curso associado, tem os critérios todos, né?
os EPIs indicados, tudo direitinho. Porque se ele te mandar o PGR em si, o que vai constar no PGR? Vai constar informações de que ele capacita funcionário, ele dá treinamento, ele fornece EPI, essas coisas todas. O que você vai verificar é isso materializado dentro do inventário, entendeu? Te respondi, Lincoln? Respondeu sim, Jorge. Eu que tenho que pôr multa em todas as crianças. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Porque o inventário é a materialidade do processo de gestão, né? Então, dentro do inventário, você vai verificar os riscos, vai verificar os EPIs, vai verificar qual é a matriz de risco que ele usou, qual foi os critérios de probabilidade e severidade, mas você tem que fazer a tua análise crítica também, Lincoln, porque às vezes ele não conhece a tua realidade lá, né? Então, Não, é isso mesmo. então você pode ter até um risco residual a mais, por exemplo, que ele não tenha contemplado no inventário dele. Às vezes ele vai trabalhar num local que tem ruído e ele não sabia. Então, tudo isso, essa corroboração que é importante, viu? Não, tranquilo, Jorge. Muito Beleza. obrigado. Obrigado, Lincoln. Obrigado. Sempre um prazer falar com você. Obrigado. Mais alguma observação? Alguma questão? Algum ponto de vista, algum parecer que alguém queira fazer algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Aqui tem o Gilmar. Tudo bem, Gilmar? Boa noite. Em um caso de prestador de serviço que irá ficar um prazo determinado na empresa. Aí eu acho que vale a pena você construir o seu inventário de acordo com a realidade da empresa, viu, Gilmar? Então, não é só um serviço pontual, né? Então, de repente, ele vai ficar lá, sei lá, uma semana, um mês. Então, aí vale a pena você construir um inventário de acordo com a realidade, né, daquela empresa, junto com o SESMIC, ou enfim, o acordo que você fizer dentro de 90 dias, perfeito. Então, eu acho que vale a pena você você construir o seu inventário de acordo com a realidade da empresa mesmo, tá? Num primeiro momento, fazer os levantamentos, ou até dependendo da relação que você tiver com a empresa, você até pode usufruir das avaliações ativas que eles tiverem, por exemplo, com relação ao ruído, enfim, né? Eu não sei qual o tipo de trabalho, mas enfim, seria interessante. Eu não sei, te respondi, Gilmar? O que eu acho importante é assim, não tem receita de bolo, tá? Vocês têm que ver a realidade e ver qual é o melhor cenário para você construir esse inventário, tá? Lembrando que aquilo que eu falei para vocês, não existe uma regra, tá? O que o Gilmar bateu muito na tecla, que a gente definiu muito, é que ele não quis dar exemplos, né? Então, ele quis que os profissionais trabalhassem com a realidade de cada empresa, tá? Aqui o Bruno Sandis, ele pergunta o seguinte: qual o prazo mínimo para realizar as avaliações ambientais quando colocado no plano de ação? Ah, depende, Bruno, depende. Tem empresa que não gosta de fazer. Eu sei. Isso aí eu sei. Ô Bruno, você tem que fazer uma avaliação quantitativa, ou algumas que você achar necessário, para você contemplar a realidade. A realidade. Se a gente pegar aqui o critério de ruído, por exemplo, para você identificar uma realidade dentro de uma empresa, seria necessário aí durante o ano umas 5 ou 6 avaliações de ruído, por exemplo, dosimetrias, né? Então, as pessoas estão acostumadas a fazer uma só e de repente já dá um veredito. Então depende muito do cenário e depende muito do que você vai avaliar, né? Se é um agente químico, se é um ruído, tá? Então, a princípio, é muito difícil caracterizar com uma avaliação só,
né? Dentro desse contexto do inventário, porque lembra que quando você definir esse risco, você vai definir a probabilidade e a severidade, tá? Então, se você achar que aquela avaliação única, você consegue ter essa informação de maneira clara, tá tudo bem, fica a teu critério, tá? Te respondi, Bruno? Não sei se o Bruno... Tá. Mais alguma coisa? Lembrando a todos, né, o Fernando, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, né? Então, quando houver necessidade, né, Yuri? As Exatamente. pessoas, Jorge, vai ficar disponível, eles vão receber um link, todos as vão receber um pessoas, link para que possa assistir com mais as, calma e as pessoas aproveitar. as pessoas que não conseguiram. E assim, só para aproveitar o gancho, a Laboral tá estreando, né, Yuri, né, Fernando, o canal do YouTube. E a gente pretende deixar uns vídeos lá com bastante informação para vocês, tá? Então, como diz vou fazer o merchan agora, né, Fernando? Dá um cliquezinho lá, né? Boa, curta, Você escreve lá. compartilhe, divulgue para as pessoas. Eu sou novo nisso, viu, gente? Sou novo nisso. Tô aprendendo aqui, tá? Vou enviar um link aqui no chat. Tá. Em breve vamos trazer bastante conteúdo também da parte médica também, né? Sim, Saúde sim, do trabalho, sim. saúde e segurança do trabalho. Tem bastante conteúdo aí que a gente está preparando aí para vocês. Perfeito. Divulgar aqui também nossas redes sociais. Quem puder Tá. escrever. A gente está chegando ao final aqui. Alguém tem mais alguma questão? Lucilene, eu que agradeço, muito obrigado, viu? O Iago também, o Jean. Obrigado, Jean. A gente costuma fazer uma fotinho aqui. Se alguém tiver confortável de abrir a câmera, só para a gente fazer esse registro aqui. Diego, Melissa, mais uma vez obrigado, viu, pela participação de vocês. Bruno, obrigado pela participação, viu? Paulo também. Todos pela presença. Quem mais tiver alguma dúvida. O Lincoln, sempre prestigiando aqui. Ô, Diego, satisfação. Obrigado pela participação de todos, viu? E caso haja mais algumas dúvidas aí, vocês podem entrar em contato pelos canais da Laboral. Coisinha linda, hein, Lincoln? Vou deixar aqui os links de ataque. Não, dúvida, isso aqui é engenheirinha. Essa aqui ela dá escrito de vez em quando aqui. Futura engenheira? Essa é. Tá certo. Já tá se adaptando, já. Já. Renatão, obrigado pela participação, meu irmão. Então aí, Jorge. Obrigado. Aguardando os próximos capítulos. Próximos capítulos, né? E a adesão das empresas, né? Eu fiz uma brincadeira ali. Não, sim, eu vi. E tem empresa que gosta, porque as empresas na nossa área, né, não gostam da obrigatoriedade do nosso serviço. Mais ou menos nobre. Isso, né? Enfim. Mas o importante é que a gente está junto nessa caminhada aí. Leonardo, obrigado também, viu? Registrou aí, Yuri? Peguei algumas pessoas, quem tá salvo aqui já. Nem todo mundo pôde abrir, né? Compartilhar. Posso fazer uma pergunta? O Paulo estava com a câmera aberta, o Paulo Marques, é isso? A Kelly, obrigado, Kelly. O Paulo está numa sala de aula, é isso? Eu acho que ele fechou a câmera de novo. O Paulo Marcos. Ô, Paulo, você está numa sala de aula? O que é? É uma sala de aula, sim. Nós estamos aqui na Estatura Peru, aula do trabalho. Legal, bacana. Segundo módulo, nós colocamos aqui para assistirem com você. Primeiro e segundo módulo é agora. Tem gente online, presencial aí com você. Tá, obrigado, Paulo. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Mike também. Obrigado, Mike. Obrigado. Bom, deve estar todo mundo já um pouco cansado. Mais uma vez eu queria
Agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Fico muito honrado. Fiquem todos bem. Descansem e a gente vai se falando aí, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Tchau, parabéns aí, Bre. Fiquem todos bem. Grande abraço.